cântico que nós acabámos de cantar, era Glória, Glória nas alturas, não era? Mas há pouco nós, todas as estrofes desse cântico, o chamado coro santo, que cantámos neste culto, dizia: "Oh, que belos hinos cantam lá nos céus." Vocês lembram? Temos cantado aqui? É porque às vezes estamos no culto, estamos a cantar, mas passado 5 minutos já esquecemos. Oh, que belos hinos cantam lá nos céus. E hoje eu gostaria de falar com os irmãos precisamente sobre esse cântico nos céus, ou seja, sobre a festa que há nos céus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e não irei demorar muito tempo, porque sabemos que o culto hoje tem sido longo, com muitas coisas, então irei ser breve, mas quero deixar convosco aquilo que é mais importante, que é a palavra do nosso Deus no Evangelho. E o Evangelho de Lucas, capítulo 15, diz o seguinte, todo o capítulo 15 de Lucas são, temos de dizer, 3 parábolas que Jesus conta. Estas 3 parábolas, as parábolas são histórias que Jesus vai contar para ilustrar uma verdade espiritual. Portanto, a história é algo que é comum a nós, que nós podemos entender, mas que nos vai mostrar e revelar algo maior, que é uma verdade espiritual. Então, o Senhor Jesus contou aqui 3 histórias. A primeira história é a história de uma ovelha perdida. A segunda história é a história de uma dracma, ou seja, de uma moeda, de algo precioso, perdido. E a terceira história é a história do chamado filho pródigo, ou seja, do filho perdido. E há uma coisa comum nestas 3 histórias. É que, quando a ovelha está perdida, o pastor sai da sua zona de conforto e vai buscar essa ovelha perdida. A dracma, quando está perdida, a mulher que tinha aquelas moedas preciosas e perdeu uma, procura e encontra também essa dracma ou essa moeda. E sempre que um destes objetos, neste caso é um objeto, também uma ovelha, e depois o filho perdido, sempre que é encontrado, aparece uma expressão que é alegremo-nos. Alegremo-nos. O capítulo 15 de Lucas, no versículo 6, diz que o pastor, depois de ir buscar a ovelha perdida, ele encontra essa ovelha, coloca-a sobre os ombros, traz de novo para o aprisco aquela ovelha, e quando chega a casa, diz aos amigos, diz o versículo 6, amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Quando fala da moeda que foi perdida, diz no versículo 9, e achando-a, aquela mulher convida as suas amigas e as suas vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E tanto num caso como no outro, é dito assim, no versículo 7, pois eu vos digo que da mesma maneira haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. No outro versículo, a seguir o 9, e depois o 10, diz, assim também vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que estas histórias nos ensinam é que sempre que alguém que está perdido volta para os caminhos de Deus, o céu se alegra. Deus faz festa. Os anjos cantam. Há alegria no céu. Porquê?
Porque a Bíblia nos diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A parábola do filho pródigo conta a história de alguém que andou longe da casa do pai, até que um dia se arrependeu de ter saído da casa do pai e volta, dizendo: Pai, eu não sou digno, aceita-me como apenas um dos teus empregados. E quando ele volta, o pai não quer saber por onde ele andou, não quer saber o que ele fez. Ele só quis saber uma coisa, foi: alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Este meu filho estava morto e reviveu. Irmãos, nós estamos aqui hoje para lembrar a alegria de Deus quando nós nos arrependemos e voltamos, e a alegria de Deus e a festa que está para ser ainda realizada quando alguém que aqui está hoje, e não estou a falar para os irmãos que estão apenas nesta sala, os que estão aqui e os que estão a ouvir aí atrás. Se alguém ainda não voltou para a casa do Pai, arrependido, querendo encontrar nele nova vida, Deus está a aguardar esse dia para fazer uma festa por sua causa lá no céu. Com os anjos. O bom pastor procura aquele que está perdido. E a Bíblia diz-nos no profeta Isaías, capítulo 53, que todos nós andávamos perdidos. Todos. Todos aqueles que andam desviando-se pelo seu próprio caminho, diz lá o profeta Isaías, todos andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desvia pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor quer que voltemos aos seus caminhos. Porque é o único caminho que te conduz à vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho. Não disse um caminho, disse o caminho, a verdade e a vida. Esse é o caminho que conduz à vida eterna. Ele fez-se homem, diz a palavra do Senhor no Lucas capítulo 19 também. Diz que ele se fez homem para vir buscar e salvar o que estava perdido. Deus fez-se homem, limitou-se, humilhou-se, foi à cruz para buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Se tu não tens rumo ainda na tua vida, eu não estou a dizer que não saibas o que queres ser profissionalmente ou outra coisa qualquer. Estou a dizer, qual é o propósito eterno da tua vida? Depois da morte, o que é que vai acontecer contigo? A Bíblia diz-nos que aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que não crê permanece na condenação eterna. Jesus veio e Ele é o bom pastor. É o bom pastor que procura aqueles que estão perdidos. O bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá o seu próprio sangue. Ele não pede o nosso sangue. Ele dá o seu. Ele não pede sacrifícios. Ele sacrificou-se. Ele não pede que pagues a salvação. Nós levantamos ofertas aqui, mas têm que ser voluntárias, têm que ser de coração. Porque se não forem, não têm interesse para Deus. Ele não pede que pagues, porque a salvação não se paga. É gratuita. Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele é aquele que contrasta com aquilo que ele próprio disse, o mercenário, o falso pastor, aquele que fala dele, mas por interesses próprios. Esse não é o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida. O bom pastor carrega no ombro. O bom pastor sofre a humilhação. Tudo isso é o que a Bíblia nos diz. Ele não sobrecarrega, não explora, ele liberta e dá vida nova. Se conheceres Jesus verdadeiramente, vais conhecer esta liberdade, vais conhecer esta nova vida. Porque se alguém está em Cristo, diz a palavra de Deus, nova criatura é. Nova criatura é. Este é o bom pastor que procura, é o bom pastor que dá a sua vida e é o bom pastor que se alegra. Que se alegra quando a sua ovelha é encontrada. Isto quer dizer, e nós não tivemos tempo, nem temos muito tempo para explorar todo o texto, mas eu deixo o desafio aos irmãos para lerem e meditarem. Quando a Bíblia diz aqui que o Senhor faz festa, que o Senhor se alegra por um pecador que se arrepende, sabe o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu sou o pecador e sou uma alma muito preciosa para Deus. Tu és pecador e és precioso, és preciosa para Deus. Cada ovelha é preciosa para Ele.
Cada ovelha é importante, porque foi por cada ovelha, por cada um de nós, que Ele deu a sua vida. E quando uma ovelha decide voltar para a casa dele, ele fica muito feliz, muito alegre. Ele alegra-se, os céus alegram-se. A igreja, como nós vimos hoje, alegra-se. Há festa no céu. E isto é a prova do grande amor que Deus tem por nós. Meus irmãos, o Senhor Jesus deixou bem claro: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E Ele disse isto porque Ele sabia que sem Ele, que é a fonte de vida, sem Ele nós estamos mortos. Mortos nos nossos delitos e pecados. Mas eu não estou morto, estou bem vivinho, dizem alguns, não é? Mas a nossa vida, meus irmãos, a nossa vida é como estas flores que estão aqui à minha frente. Estas flores estão vivas, não estão? Os irmãos dirão que estão vivas. Não estão. Não estão. Estão mortas. É uma questão de tempo. Elas foram separadas, foram cortadas da raiz, da fonte de vida. Daqui por um mês, daqui por uma semana ou duas, se nós mantivermos estas flores aqui, ou são de plástico e não têm vida, ou então estão murchas. Murcharam. Assim somos nós. O pecado nos separou de Deus. Nós procuramos meter água, coisinhas, para tentar ainda manter alguma alegria, alguma beleza. Mas olhem, quando passam dos 60 como eu, o cabelo caiu, a beleza foi, não é? E é só contar o tempo. E por isso é que eu brinco às vezes dizendo assim: agora quando celebro o meu aniversário, eu não faço mais um, eu celebro menos um. Porque agora a escala é decrescente. Mas a Bíblia diz, nós estávamos assim. Estávamos assim. Mas há uma hipótese de viver eternamente. E essa é como a Bíblia usa também a comparação. É fazer uma enxertia, ou seja, cortar o tronco e pôr lá o ramo e vai receber vida de novo. Jesus foi cortado, derramou o seu sangue para que nós pudéssemos agora ser enxertados nele e receber vida de novo. Por isso é que, como cantamos aqui hoje, ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem está em Cristo e só em Cristo tem vida e vida eterna. E ele disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Não abundância de dinheiro, não abundância dessas coisas, porque todas elas ficam aqui. Todas elas ficam aqui. É por isso que era bom nós podermos, como alguém dizia, visitar na vida 2 lugares importantes. Uma lixeira e um cemitério. Na lixeira vai ver tudo o que tem vai parar um dia. No cemitério é onde todos nós vamos parar. Mas aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz que terão vida e vida com abundância. Vida eterna. Tens tu essa certeza? Tens tu essa vida? Deixo-vos aqui hoje o desafio. Pensem. Qual vai ser o meu futuro? Por que é que eu estou aqui? Um dia, quando eu me encontrar na presença de Deus, o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou ouvir? Que é mais importante. Que possas ouvir a expressão que a Bíblia usa. Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Ele se alegra quando nos convertemos, Ele se alegra e nós nos alegraremos com Ele quando estivermos na eternidade com Ele. Só em Jesus. Crê no Senhor Jesus, é o que a Bíblia diz, e serás salvo, tu e toda a tua casa. Que o Senhor vos abençoe. Amém.